Hoje vamos falar sobre um assunto que eu falo muito pouco aqui no canal, que são goleiros. Hoje eu vou fazer o top melhores e piores goleiros da Europa. Hoje eu vou comentar os melhores goleiros de determinadas ligas. Basicamente vou me focar nas maiores ligas da Europa e vou falar quem é o melhor goleiro, o destaque e o pior goleiro também, ok? Vou conversar um pouco sobre esse assunto, fazer algumas menções também aqui, alguns goleiros interessantes que eu tô vendo que não estão na posição, mas que são interessantes. E basicamente essa é a proposta do vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem. Pra quem não me conhece, eu sou o Curvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Eu vou começar primeiro da pior liga até chegar na melhor, basicamente. Pra quem viu meu vídeo de ligas, acho que vocês vão saber qual vai ser a lista dessas ligas. Eu não vou incluir muito a Liga Portugal, mas eu vou fazer uma pequena menção aqui. Existem bons goleiros na Liga Portugal. O atual goleiro do Sport é um goleiro muito interessante, por exemplo. O goleiro do Benfica é muito bom. E o goleiro do Porto é um goleiro de elite que tá chamando a atenção de grandes clubes da Europa, como por exemplo o Manchester City. Então o Diogo Costa poderia fazer parte dessa lista, mas eu não vou citar a Liga Portugal, até porque eu assisto muito pouco ela, né? Eu assisto só os grandes clubes, então eu não conheço a liga inteira. Tem ligas que eu assisti mais e ligas que eu assisti menos, então eu tenho mais ou menos conhecimento a depender da liga que eu assisti. Por exemplo, a Bundesliga e a Premier League são as ligas que eu mais assisto, então eu tenho mais conhecimento sobre essas ligas. E basicamente é isso, cara. Agora vamos seguir pro vídeo. Vamos começar aqui pela Ligue 1, né? Nossa querida liga francesa, que é uma liga que normalmente tem muitos problemas com goleiros e problemas defensivos, né? É uma liga que normalmente o pessoal fala que é mais fácil de fazer gol, e de fato, às vezes é mesmo. Basicamente, hoje a gente tem alguns grandes goleiros de destaque aí surgindo dentro da Ligue 1 e alguns que estão enganando um pouco. Aqui, quando eu paro pra pensar no melhor goleiro da liga, eu acho que a maioria faria a ligação com Gianluigi Donnarumma do Paris Saint-Germain. Com certeza a maioria escolheria ele, porque a galera não acompanha os outros clubes, né? Então só resta esse goleiro basicamente. Só que eu não acho a temporada de Donnarumma nem sequer boa, pra ser bastante sincero com vocês, cara. Assim, ele não só falha no palco da Champions em alguns jogos, como na Ligue 1 também ele não tá impressionando nem um pouco. Se fosse pra fazer uma escolha realmente de um goleiro grande da Ligue 1, eu escolheria Chevalier do Lille. Ele sim é um grande destaque já há 2 ou 3 temporadas já que ele tá jogando muito, e essa temporada ele foi um completo absurdo, não só dentro da Ligue 1 quanto em outro cenário também. Mas eu não escolhi ele como melhor goleiro, ok? Eu tô citando ele aqui. O melhor goleiro da Ligue 1, no meu ponto de vista, no momento atual, quando você conta a primeira parte e a segunda parte, é Georgi Petrovic do Chelsea. Sim, ele mesmo tá emprestado ao Estrasburgo. E assim, se eu só contasse a primeira parte da Ligue 1, eu não colocaria ele como melhor goleiro, sem sombra de dúvidas. Mas essa segunda parte, ele tá ainda melhor. Ele teve um começo um pouquinho difícil, ele não tava brilhando tanto, mas hoje ele tá brilhando muito. O Estrasburgo não tem um elenco que é nada demais, então não tem uma explicação lógica. É um elenco que gosta de jogar de maneira bastante ofensiva, então não tem aquela desculpa de que, é muito defensivo e as coisas são fáceis pra Petrovic. Inclusive, quando tu olha pras estatísticas dele, eu vou deixar comparado aí a Donnarumma, você vai perceber que o volume defensivo dele é muito alto, né? Porque ele toma muito ataque também, e ele tá jogando muito bem. Pra mim, ele é o melhor goleiro da Ligue 1 atual, o que é assustador, porque o Chelsea tá precisando de goleiro e o cara tá emprestado ao Estrasburgo. Essa é uma situação muito engraçada, por sinal, né? Porque o Chelsea tem problemas com os goleiros atuais e o cara tá emprestado lá. Enfim, Chelsea. E, cara, de destaque da liga, cara, eu vou colocar o brasileiro Lucas Perry, ok? Ele é bastante impressionante. É um goleiro que foge muito do que se espera dele, né? É um que eu sempre coloco na seleção, mas eu lembro que eu tô colocando, não outras pessoas. As outras pessoas têm uma visão bem negativa desse goleiro. Ele é um goleiro ruim, que na segunda metade do Botafogo ele afundou o time. Eu vi uma galera meio doida assim, tentando dizer que o goleiro era ruim, mas eu particularmente não acho. Sempre achei ele um goleiro interessante. Não acompanhava tanto assim o Botafogo, mas do que eu vi eu achava ele muito bom, cara. E agora que ele foi pro Lyon, ele tá jogando muito bem, então não tenho o que falar, cara. Ele é um bom goleiro, assim. Ele não é um craque, nem elite do futebol, mas é um bom goleiro, e nessa temporada ele é um grande destaque da Ligue 1, com toda certeza. Assim como o jogador que joga no clube com ele, Ryan Cherki, é um destaque como atacante, por exemplo. Ele é um grande destaque, sim. E como o pior goleiro da Ligue 1, eu falo de Guy Restes, ou Gilmin Rest, eu acho que é assim que pronuncia. Eu não sei falar francês, ok? O nome dele é bem difícil de pronunciar na prática certinho. E basicamente esse goleiro aqui é um goleiro jovem de destaque, tem apenas 20 anos. Assim como o nosso querido Meslier, que também é francês, é um goleiro que você vê um claro destaque, só que tem um monte de problema junto. Ele não é um bom goleiro, inclusive eu vou deixar estatísticas na tela pra vocês verem que ele performa muito mal estatisticamente, e em campo também, ele não joga bem não. E assim, é um goleiro que tem muito talento, pra idade até aceitável que ele falhe, com alguma consistência, mas o jeito que ele é hypado me irrita um pouco, porque ele não é esse goleiro todo, cara. Ele é um goleiro que ainda precisa evoluir bastante pra realmente ser considerado aí dos grandes. Só que ele impressiona bastante porque ele faz boas defesas, assim. Ele faz umas defesas que impressionam, às vezes ele faz umas defesas muito difíceis. Mas não quer dizer que na média, quando tu pega pra assistir ali o Toulouse, tu vai gostar do que tu tá vendo, né? Pra idade não é nada demais, mas se você quiser dizer que ele é um bom goleiro, não é o suficiente. Assim como
Meslier, que eu citei aqui, que também é um goleiro que era muito hypado e que se você vai assistir ele, tu percebe, não, Meslier não é um bom goleiro, com toda a sinceridade do mundo. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho da Bundesliga, cara, e a gente tem alguns nomes interessantes aqui, cara. Assim, eu poderia ficar enrolando aqui, falar, de fulano de tal, mas, cara, assim, tem poucos goleiros realmente que impressionam. Alguns deles que impressionam na Bundesliga estão em uma fase, então a gente não pode citar eles. E tem dois goleiros realmente que estão bem, que é Oliver Baumann e Neuer. E, sinceramente, eu prefiro 1000 vezes Neuer. Com toda a sinceridade do mundo, eu acho o Neuer um goleiro muito melhor. Então eu escolhi ele como o melhor goleiro da Bundesliga. Tem uma clara diferença do Bayern de Munique com e sem Neuer. E mesmo ele estando mais velho, ainda tem uma diferença muito grande. Então ele ainda é um goleiro que tem muito impacto no Bayern de Munique. E pra mim não tem muito o que falar, cara. Ele realmente é um goleiraço, assim, incrível. E aqui eu faço uma menção ao destaque de Cauã Santos, o brasileiro, cara. Ele não é o destaque daqui, da lista, mas eu tive que mencionar ele, porque ele tá jogando muito bem atualmente no Frankfurt. O destaque é o jogador do Freiburg, o goleiro do Freiburg, Noah Atibolo, ou Noah Atubolo, sei lá como é que pronuncia corretamente. Eu falei Atibolo porque o narrador chama ele de Atibolo, então deve ser assim que deve ser a pronúncia minimamente correta, ok? Eu sempre sigo a pronúncia dos narradores. Gente, inclusive, que vem falar aqui, tu tá pronunciando o nome do jogador errado. Tô falando como o narrador fala, cara. Eu não falo alemão, meu amigo. Se tu tem influência alemão, parabéns pra você, cara. Mas eu não falo, ok? E esse goleiro aí é um goleiro meio milagreiro, cara, assim. Quem viu algumas partidas do Freiburg, você viu, assim, 2, 3 partidas, tu já notou que, assim, ele faz uns milagres, assim, absurdos. Ele é muito chato de enfrentar. Eu não tô lembrando agora qual foi a partida do Freiburg que ele infernizou o time, cara. Que eu tava assistindo e eu fiquei tipo, mano, caraca, que goleiro insuportável. Eu não lembro se foi a partida do Bayer Leverkusen ou se foi do Dortmund que eu tava assistindo. E ele tava catando tudo. Eu acho que foi do Dortmund, inclusive, né? Eu tava vendo, assim, o jogo de canto e toda hora ele fazia uma defesaça. Então é um goleiro, assim, que impressiona muito. E quem já viu a partida inteira dele sabe, mano, ele é consistente a partida inteira. Goleiraço aí pro futuro. E é um goleiro, eu diria que é meio moderno, né? O jeito que ele se comporta em campo. Então é um goleiro aí pra grande clube no futuro. A Premier League, inclusive, devia ficar muito de olho nesse goleiro aí. Eu acho ele muito bom. E o pior goleiro da Bundesliga atual é o goleiro do Bayer Leverkusen, Lukas Hradek. E aqui vem uma parte aqui que me irrita. E eu vou ser bem direto. Porque eu já falei de Hradek aqui algumas vezes e vem gente defender ele. E assim, com toda a sinceridade do mundo, sendo o mais paciente possível com vocês, vocês não estão acompanhando, com toda a sinceridade. A última temporada de Hradek, ela foi interessante. Ele jogou bem. Nessa, ele não tá bem. E na última temporada, ele já demonstrava sinais de que ele não tava legal. Note, é um goleiro com alta idade. Ele não é jovem. Então é normal que isso aconteça. Chegou no limite do goleiro. E pra mim, ele não tá jogando mal. Ele tá jogando muito mal. Ele é uma figura que acaba atrapalhando muito os planos de Xabi Alonso. Se o Bayer Leverkusen não tá pontuando tão bem, é muito por causa dele também, ok? Se o Bayer Leverkusen tivesse um goleiro bom, cara, seria completamente diferente a temporada. E aí o problema, ele segue também porque o goleiro reserva dele falha com alguma consistência também. Então acaba que você não tem uma boa opção. Você tem um jovem talento que falha e tu tem um goleiro principal que falha muito. Então é complicado. Cara, tem chutes assim que dá pra agarrar. Tem posicionamentos que ele tá errado. São vários detalhes que se você for olhar, você vai perceber que Hradek é um problema, cara. Assim, não dá. Na última temporada eu diria que ele foi muito importante. Muito, eu não tiro esse peso. Mas nessa, ele não tá jogando bem e ele não é importante. Eu poderia também tentar botar o goleiro do Dortmund, mas eu sei que não é culpa dele a situação atual. E eu sei que ele não tá jogando bem nessa temporada. Mas Hradek, ele tá prejudicando o time do Bayern. E o caso de Kobel não é a mesma coisa. Então eu não posso comparar. Porque isso aqui é bem claro. Você pode discordar da minha opinião e achar ele o melhor goleiro do mundo, mas eu peço encarecidamente que você assista os jogos, pelo menos, ok? Porque se você for comentar baseado no que tu viu na temporada passada, tá comentando nada, né? Não tem como eu defender um goleiro desses, cara. Assim, não existe isso. Tá jogando mal, vou falar, cara. Assim, ver pessoas defendendo um goleiro que não tá assistindo é complicado. Assim, agora a gente vai falar da Série A italiana, né? Liga interessante, e aqui vão vir nomes bem estranhos. Vocês não conhecem alguns desses nomes que eu vou citar aqui. Por exemplo, pra mim o melhor goleiro da atual Série A italiana, eu sei, a maioria colocaria o goleiro de um time grande, mas é o goleiro de um time menor, cara. Tô falando de Vanja Milinkovic-Savic, um jogador que eu citei aqui no canal em um vídeo de jogadores subestimados, e muita gente ficou surpresa com o nome, né? Ninguém discordou muito, mas a galera ficou surpresa. Só que teve uma galera que foi assistir pra ver, mano, será que esse cara é bom? Cara, se tu assistir essa temporada dele, mano, você não viu um goleiro bom, tu viu um deus, tá ligado, no gol. Ele é muito bom, cara, assim, tipo, é muita qualidade, ele tem qualidade com os pés, ele tem qualidades defensivas, ele é muito bom, cara, e disparadamente ele é o melhor goleiro dessa temporada. Na última foi o tal do Di Gregório, que hoje tá na Juventus, que também tem uma temporada interessante, mas nessa é ele, cara. Vanja Milinkovic-Savic tá disparadamente sendo alguém que desequilibra muito os jogos do time, e cara, tem que ir atrás, não tem saída. Os times italianos, até mesmo os times de outra liga, time da Premier League, vai atrás desse cara, não tem o que fazer, velho, ele é muito bom. Ele não tá jogando bem nessa temporada, lembrando, ok? Ele tá jogando bem há algumas temporadas. Nessa ele tá destacado, assim, tipo, o cara disparado, melhorzinho ali que tem na liga. E o destaque dessa liga, né, o destaque desse momento da liga é o goleiro da Fiorentina, David De Gea, ok? Ele
mesmo, ex-Manchester United, que foi praticamente expulso de lá, tá agora na Fiorentina e é o destaque da temporada no meu ponto de vista. Ele é um jogador que ele não é o melhor, no meu ponto de vista, mas ele é o grande destaque, porque ninguém esperava que ele fosse jogar tão bem, né? Pelo menos eu não esperava isso, eu achava que seria um goleiro interessante. Não um dos melhores da liga ali, que consegue mudar o placar de um jogo, consegue salvar a Fiorentina. Inclusive é um dos maiores problemas pro Chelsea na Conference, porque se a Fiorentina passar, tu vai pegar um De Gea ali no final, que se jogar o que ele jogou nessa temporada, se ele jogar uma partida boa, cara, acabou, mano. Você vai ter muita dificuldade pra ganhar da Fiorentina, porque ele fecha bem, cara. Que goleiraço, inclusive dando a volta por cima aí na carreira e calando a todo mundo que falou que ele era ruim, né? Enfim, lembrando que muito clube grande não foi atrás dele, achando que não valia a pena, e ele tá jogando pra caramba. E pra mim, o pior goleiro da Série A italiana é o reserva do Como, de 42 anos de idade, Pepe Reina. E eu sei, Pepe Reina já foi um grande goleiro na Europa, já teve uma carreira incrível, já foi um grande destaque. Eu acompanhei, inclusive, Pepe Reina quando ele era jovem, ok? Ele era um grande destaque ali na Europa. Eu sei que era um bom goleiro. Assim como o ex-goleiro ali da Roma, né, que jogou com o Mourinho nas últimas temporadas, Rui Patrício, né, eu conheci ele na Liga Portugal ainda. Então, era um goleiro que no passado era muito bom e a galera hoje em dia não sabe. Esses dois aqui, esses dois nomes que eu citei, hoje eles não jogam mais tão bem, né? Então, pra mim, o Pepe Reina já tá aposentado, ele devia simplesmente parar com a carreira. Assim, quando ele joga, ele não joga bem. Quando ele tava no Vila Real, mano, ele era terrível. Eu detestava ver ele em campo, então, pra mim é um goleiro muito ruim aí que tá na Série A italiana. Não à toa, ele é reserva do Como, né? Não tem como manter ele. Inclusive, eu acho que ele veio pra ser titular pela idade dele, né? Assim como, por exemplo, o Buffon, quando tava no fim da carreira, quando ele ia pros clubes, era pra ser titular. Ainda mais pra um Como. Mas ele não consegue porque ele simplesmente não é bom. É isso. Então, pra mim, ele é o pior goleiro da Série A italiana. E a Série A italiana tem bons goleiros, hein? Eu dei isso aqui bem claro pra vocês. Foi difícil achar um goleiro ruim, pra ser bastante sincero. É muito goleiro bom misturado num único lugar. E agora a gente vai falar um pouco sobre a La Liga. E antes de eu falar da La Liga, eu vou pedir pra vocês que não esqueça de deixar o like nesse vídeo. É muito importante. E também, se possível, use a opção de hype. Se você tiver no smartphone, você vai na aba de comentários, passa pro lado, tem a opção de você dar um hype gratuito aqui no canal. Ajuda bastante esse vídeo em chegar em mais pessoas. Pra quem quiser ter um contato maior comigo, me siga no meu Twitter, @ddcorvo, tá aí na tela o meu Twitter. E nele eu comento as coisas de maneira mais rápida lá, então se quiser ter esse contato mais rápido, é lá. Basicamente agora a gente vai falar da La Liga, né? E basicamente, cara, é um lugar até mais fácil de você falar sobre esse assunto. Que o melhor goleiro da La Liga é Thibaut Courtois, cara. Não tem muita saída, cara. É um dos melhores goleiros do mundo. Apesar da fase do Real Madrid, ele continua jogando muito bem, inclusive. Tem cenários aí do Real Madrid que eles estavam muito mal, eles podiam ter tomado um placar muito maior e o cara simplesmente fez o improvável ali. Voltou bem de lesão, é muito bom, é um goleiraço. Inclusive o reserva dele também é um goleiraço, mas não consegue pegar a titularidade porque o cara joga muito. Então, sim, Courtois é o melhor goleiro da La Liga no meu ponto de vista. E de destaque da Liga, cara, eu vou citar um nome aqui que talvez vocês não conheçam. Ele é o goleiro do Espanhol, Juan Garcia, cara. Eu também não conheço tanto dele, ok? Eu conheço bem pouco. Mas do pouco que eu vi, eu achei ele super interessante, cara. É um cara que tem um posicionamento e uma leitura das jogadas que lembra um goleiro mais velho. E ele consegue defender muito bem. Assim, tipo, ele é um goleiro com um nível de defesa muito acima da média. Eu gostei do que eu vi, cara. Eu acho que ele é um grande destaque aí. Um scout possível pros clubes grandes. Eles irem atrás desse goleiro aí, cara. Tá se destacando muito bem aí. Um clube grande poderia ir atrás dele, porque parece ser o tipo de cara que vai se tornar um grande goleiro. Então eu coloquei ele como destaque da La Liga. Pode ser um cara que vocês não conheçam, ok? Mas tudo bem. O pior goleiro da La Liga, e talvez uma decepção muito grande pra mim, é Paulo Gazzaniga. Ele mesmo, ele é o goleiro do Girona. Atualmente o Girona tá com um elenco bem ruim. Michel tá indo por ladeira abaixo, mas não é culpa dele. Ele não tem um elenco bom, não tem muito o que fazer, cara. E o goleiro que tava indo muito bem na outra temporada, nessa ele já não tá indo mais tão bem. Inclusive tem falhas dele aí na Champions e em outros cenários. Ele não tá mais rendendo como tava. Antes ele tava fechando, né? É um goleiro ali que vem do Tottenham, se eu não me engano, né? Ele já foi jogador do Tottenham e era pra ser um destaque do Girona e hoje ele é, acho que, um dos problemas. E eu faço aqui uma menção aos goleiros do Vila Real, cara. Principalmente eu faço uma menção aqui a Diego Conde, goleiro reserva do Vila Real, e é um goleiro bem ruim, ok? Pra ser bastante sincero, ele quase pegou essa posição aqui, eu quis citar ele um pouco. Tá bem abaixo do que se espera, inclusive o time do Vila Real em elenco tá bem abaixo do que se espera. Eu não sei como é que ele se mantém lá em cima na tabela, pra ser bastante sincero com vocês, mas o Vila Real tá vivo aí, bem. Eu imaginava que eles iam ter muito mais dificuldade, que eles iam sofrer muito mais que eles estão sofrendo na atual temporada, e eles escaltaram bem, mas ainda assim não é como o time que tava se destacando na Champions até outro dia lá com o Naemery, por exemplo. É muito abaixo daquilo, mas enfim. Agora a gente vai falar da nossa querida Premier League, né, que é a liga principal aqui, talvez a liga que eu mais assisti, então eu tenho uma noção bem melhor da Premier League do que as outras que eu acabei de citar, né, liga que eu mais acompanhei. E cara, o melhor goleiro dessa temporada da Premier League, e indo contra o vídeo que eu fiz antes, mas eu não tinha visto a segunda metade ainda, né, foi o vídeo só da primeira metade, eu falo de Max
Cels, cara. Pra mim, ele é o melhor goleiro. E logo em seguida dele, nós temos Alisson do Liverpool, que é fundamental para o título que o Liverpool vai ganhar hoje. E tem uma diferença clara em ter e não ter Alisson no gol. Cito ele aqui, porque ele poderia ser. Agora, pra mim, o melhor goleiro é o tal do Cels, do Nottingham Forest. Ele é um dos motivos porque o Forest tá tão bem, cara. E ele é um destaque muito grande. E eu vi um pessoal falando sobre Cels, que uma coisa que particularmente eu não gostei, né? Que ele no passado não era um bom goleiro. E, cara, eu tenho minhas dúvidas. Sabe por que eu falo isso? Porque eu não citei Cels aqui no canal quando ele foi pro Forest. Assim, eu citei Cels antes dele ir pro Forest. Ele já foi citado em vídeo aqui do canal quando eu falei da Bélgica, ok? Eu citei ele. Eu acho que foi na Eurocopa, isso aqui, né? Foi há um tempo atrás na Eurocopa, eu citei ele. E, cara, eu falei que ele era um puta goleiro bom. Ele era um goleiraço, assim. Porque quem acompanhou o Estrasburgo um pouco antes sabe que ele tava defendendo muito. Então, eu citei ele tanto no Twitter quanto aqui no YouTube. Eu fiz uma citação bem pequena dele. E eu já tinha falado que ele era um bom goleiro. Não só isso, antes dele atuar no time do Forest, eu falei que ele daria dificuldade ao goleiro brasileiro que tá lá. Eu falei que não seria a vida fácil e que ele teria muita dificuldade pra tirar a posição dele. E lembrando, na época tinham outros goleiros no elenco que estavam jogando bem e que estavam acima dele também no elenco, tirando o brasileiro, né? Então tinha outros goleiros pra poder jogar. E eles preferiram Cels depois de alguns testes, porque Cels é um bom goleiro. Então a galera às vezes não acompanha o jogador e quer dizer que ele era ruim antes. Só que ele não era, cara. Ele era um bom goleiro que tava espalhado aí pela Europa. Como tem vários por aí, cara, que às vezes tá com 28, 29 anos, só que nunca jogou num clube grande e você não conhece ele. Mas ele é um bom goleiro. É uma situação aqui que me irrita um pouquinho, sabe? Porque é um bom goleiro, cara. E assim, o destaque da Premier League, no meu ponto de vista, é Mark Flecken, do Brentford. E inclusive, ele quase foi o melhor goleiro da lista, cara. Ele tá entre os melhores também. Tá jogando muito, ele salva muito o Brentford e ele faz mais que Cels, né? Cels é numa vibe meio arreolado do West Ham. Um cara que agarra muito, que defende muito, que faz o impossível pra tirar uns gols assim que não deveria. Inclusive, isso é muito valioso. Mas Flecken não é só isso. Flecken é um goleiro bom com os pés. Flecken é um goleiro moderno, que consegue se misturar ao futebol moderno, que consegue fazer funções extras em campo, além de ser um goleiro. Então ele entrega mais e agarra muito bem também. Então ele é um cara que salva bastante também. Por isso que eu botei Flecken aqui nessa posição de destaque. Pra mim ele é um grande destaque da Premier League. Poderia fazer uma menção a Pickford também, que é um goleiraço também, mas eu diria que eu prefiro muito falar de Flecken aqui. Inclusive, quando o Flecken tava na Bundesliga, eu não entendi por que ele foi pro Brentford. Eu achei que time maior ia atrás dele, porque lá ele também já jogava muito bem. A primeira temporada dele de adaptação foi um pouquinho difícil, mas nessa ele tá mostrando o goleiro que ele era lá no passado. E aqui a gente tem a disputa do pior da Premier League. E é uma disputa que tem dois nomes que são poderosos aqui, né? Todo mundo sabe quem eu vou falar. É nosso querido Robert Sanchez, do Chelsea, e André Onana. E eu escolhi André Onana como o pior goleiro da Premier League. Eu vou deixar as estatísticas dos dois aí na tela. Inclusive, isso vai esclarecer bastante pra vocês quem é melhor e quem é pior. E agora eu vou te explicar essa estatística aqui, cara. Vamos lá. Bom, cara, em questão de volume, quem erra mais é Sanchez. Assim, não tem nenhum goleiro no mundo do futebol que tem um volume de erros tão grande quanto esse goleiro. Ele erra passe pra caramba, ele erra jogada pra caramba, ele erra leitura, ele erra tudo. Agora, o Naná, ele erra com menos constância. Então ele é um cara que tem menos erros em volume. Mas quando ele erra, meu amigo, é uma merda tão grande que não dá pra explicar. E não só isso, o Sanchez ele costuma salvar em alguns jogos, né? Ele salva até direito, né? É um goleiro que tem sua qualidade. O Naná é bem de vez em quando, cara. E assim, ele falha tanto com constância e em jogos grandes, né? Tu não sabe o que vai ir pra campo, então não tem como eu defender ele, cara. Ele é o pior goleiro da Premier League. Sem sombra de dúvidas, o Manchester tá ferrado, cara. Esse cara como goleiro é uma completa desgraça. Eu também não tô muito feliz com o goleiro atual do Chelsea, então tamo junto aí no barco de piores goleiros da Premier League. E a diferença não é muito grande, é pequena. Dois goleiros ruins juntos e eu poderia colocar qualquer um dos dois como o pior, porque realmente eles são muito ruins, cara. E assim é triste ver dois times de Big Six sofrendo com um goleiro, sabe? Tu olha pro goleiro do Tottenham, Vicário, ótimo scout, mano. O cara é bom pra caramba, tá ligado? Goleiraço. E entra naquela, né? O Chelsea parece não querer Petrovic. Olha, se eu fosse o Manchester, eu olharia pra ele e falaria, pô, vamos atrás desse cara aí, mano. Bora botar ele de titular aqui, porque, cara, vocês estão precisando muito de um goleiro bom, velho. E, cara, que goleirinho maldito, cara. Mano, é tanta falha de Onana que eu já vi em tão pouco tempo, cara. Assim, eu acompanhei a Champions inteira do Manchester quando ele tava com a Erik ten Hag. Eu acompanhei agora a Europa League e é tanta falha. Aí tu vai pra Premier League, é a mesma coisa? É, mesmo cenário. Ele tomando uns gols ridículos, ele saindo errado. Ele se adiantando errado num V1. Ele errando passe. Meu Deus do céu, é tanto erro, senhor. Não dá, mano. Eu não sei quem é pior, velho. Juro pra vocês. Eu vou terminar o vídeo por aqui, senão eu vou ficar falando infinitamente. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa proposta aqui. Eu agradeço, inclusive, a presença de todos, a todos que escutaram até aqui, que viram o vídeo inteiro. É muito importante, né? E também quem ajudou, deu like, hypou ou qualquer outra coisa. São coisas que acabam ajudando o canal. Muito obrigado mesmo. A sua presença e a sua ajuda. É isso, rapaziada. O vídeo é esse. Tchau.